Olá, super maquiadora! Você está assistindo a uma parte de uma aula que eu ministrei nas minhas redes sociais. Eu ensino maquiadoras a analisarem as características faciais de cada cliente e assim a criar a maquiagem perfeita para cada tipo de rosto com segurança. Então, se você deseja ter acesso a mais conteúdos, inscreva-se no canal, deixe o seu curtir e vamos para a nossa aula. Agora nós vamos entender o que é fazer isso de forma segura, para que eu possa atender qualquer cliente que sentar na minha cadeira, para que eu não fique recusando atendimentos, recusando oportunidades, certo? Então, quando a gente fala de forma segura, a gente está falando de você ter conhecimento e de você fazer, muitas vezes, você colocar em prática esse conhecimento. Então, não adianta você só simplesmente aplicar na prática técnicas erradas, análises erradas, porque isso não vai te dar o resultado que você deseja. Para você saber exatamente como você vai se sentir segura, é importante que você tenha um passo a passo. É importante que esse conhecimento seja aplicado de forma prática, com um passo a passo, com um método, certo? E daí você vai reproduzir isso, você vai ensinar isso. Eu sempre falo para as minhas alunas que quando você está aprendendo alguma coisa, a primeira coisa que você vai fazer é estar em contato com um conhecimento seguro. Segunda coisa é você assistir esse conteúdo sem parar. Simplesmente você assiste uma única vez e você não para essa aula. Você absorve o conteúdo todo, tá? A terceira coisa que você vai fazer é assistir o conteúdo, pausando esse conteúdo e anotando as informações importantes, certo? Então, a partir do momento em que você entrou em contato pela primeira vez com um conteúdo, você então, assistindo pela segunda vez, você vai fazer anotações. Faça essas anotações pensando como que é colocar aquele conhecimento na prática. Anotar, gente, é algo extremamente importante, porque a gente se obriga a se concentrar, se obriga a compreender a informação e não simplesmente ficar assistindo, certo? Então, anota aí. Terceira coisa é você assistir algo, pausando, anotando, fazendo suas anotações com canetas diferentes, certo? Em seguida, o quarto passo vai ser você aplicar esse conteúdo na prática. Vamos supor que hoje nós estamos aqui falando sobre como criar maquiagens perfeitas de forma segura, certo? Estou passando dicas para vocês. Falei primeiro do que é maquiagem perfeita, agora estou falando como que você vai aplicar isso na prática de forma segura. Você anota isso e depois de você anotar essas dicas, você vai colocar em prática. Você vai assistir uma aula, vai assistir de novo, vai anotar as informações e vai colocar em prática as informações daquela aula, certo? Depois, a próxima etapa que você vai fazer é você ensinar esse conteúdo para alguém. Carol, como assim? Eu tô aprendendo. Como que eu vou ensinar isso para alguém? Você vai pegar sua mãe, seu namorado, seu marido, uma seguidora, o seu Instagram, os seus stories, e você vai explicar aquele conteúdo que você aprendeu lá. Você vai fazer uma prática daquele conteúdo explicando para alguém. Nem que seja você mostrando. Você consegue perceber como isso é diferente disso? Então, isso é diferente disso por causa disso, certo? Ensine alguém
sobre o conteúdo que você está aprendendo. Quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes, se fala assim, né? Não é especificamente 2 vezes, mas a gente aprende muito mais quando a gente ensina do que quando a gente está estudando sozinhos, certo? Então, ensine esse conteúdo para outra pessoa. Depois de você ensinar esse conteúdo para uma pessoa, o seu último passo, a sua última etapa, é assistir novamente aquela aula. Aí você pode assistir até de forma acelerada, certo? Então perceba aqui que você colocou em prática, você ensinou alguém, você fez a sua anotação e você assistiu várias vezes aquela mesma aula. Então, quanto mais você repetir isso, quanto mais você analisar rostos, quanto mais maquiagens você fizer com o conhecimento que eu passo aqui, melhor você ficará, certo? Então, para isso é importante que você tenha uma metodologia, um passo a passo que te oriente a como fazer isso. Você está vendo? O que eu estou passando aqui para você é um passo a passo. Você vai fazer primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Se você fizer isso aqui, não tem você não aprender. Se a metodologia está clara, se o conteúdo é aplicável na prática, não tem você não aprender. Não tem você não se sentir seguro, certo? Mas aí é uma questão do quê? A gente não quer maquiadora passatempo. A gente não quer maquiadora que só quer aplicar técnica. A gente quer o quê? Maquiadora que quer entender as características de cada cliente, entender o efeito da maquiagem. E, gente, a maquiadora quer criar a maquiagem perfeita, quer se destacar. E também, para você alcançar a maquiagem perfeita de forma segura, não é você simplesmente praticar de qualquer jeito. Não é você pegar uma técnica e sair praticando de qualquer jeito. Você vai ver que vai ter situações que não vai dar certo. Não vai ficar bom. Eu tive uma aluna hoje, na aula do VPM, que ela trouxe uma maquiagem. Ela falou assim, Carol, eu fiz essa maquiagem há 3 anos atrás, quando eu estava no curso da Embeleze, e eu simplesmente estava reproduzindo técnica. E, gente, olha só, a modelo dela tinha olhos salientes, região superior que escondia um pouco mais da íris, esclera na região inferior bem aparente. Olhem o que ela fez. Ela clareou a região da pálpebra móvel, escureceu a região do côncavo e aplicou lápis claro na linha d'água, onde a esclera já era aparente. E a modelo dela ficou com um aspecto de olhos muito cansados, muito cansados. Ela falou, Carol, como isso? Como que eu fiz essa maquiagem? Certo? E pensa, ela estava treinando. Agora, pensa ela fazer isso numa cliente de atendimento, né? Então, é muito importante que você entenda a característica para você executar a maquiagem que valorize a beleza de cada mulher. E quando eu falo isso, gente, não é simplesmente pegar aquelas técnicas que a gente aprende em modelos perfeitas, com pálpebras maravilhosas, com olho super raso, sem ser olho caído, é olho amendoado, com sobrancelha arqueada, com o nariz bonitinho, com lábios volumosos. Não, não é isso. É você entender cada detalhe, saber o efeito da técnica e escolher a técnica para mulheres reais, mulheres de atendimento.